1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Voltamos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia. Apocalipse 22, versos 1, 2 e 3. Até o verso 3, 4 e 5. Até o verso 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus, a tua graça nos basta. O Senhor tem nos ensinado pela palavra do Senhor. Nós te rendemos graças porque o Senhor tem nos dado a conhecer os caminhos da vida com o Senhor. O Senhor tem nos dado a conhecer o caminho de segurança. O Senhor tem nos dado a conhecer o caminho da vida. Deus, amado e grandioso, ilumine-nos nesse instante, Pai, quando vamos mais uma vez refletir na tua palavra. Cuide pessoalmente de cada um de nós. Cuide, Senhor, particularmente das nossas famílias. Cuide, Deus amado, da extensão maior do teu povo que esparrama-se por toda a terra. Povo que tem enfrentado austeridade, tem enfrentado lutas e grandes desafios.
No entanto, nós, como teu povo, nunca enfrentamos essas situações sozinhos. E, Pai, nós agradecemos, porque a tua palavra é verdadeira e os teus propósitos eternos em Cristo Jesus têm se cumprido um a um na nossa história, permitindo-nos fazer parte da grande história da redenção. Ó Deus, cuide de nós. Cuide, Pai, dos nossos irmãos doentes, aqueles que já têm idade, irmãos que passam ainda por dificuldades, por terem perdido pessoas que amam. Cuide de cada um desses corações e ilumine-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Eu convido você para juntos louvarmos ao nosso Deus com o hino 32 do Inário Novo Cântico, o Deus Fiel. E logo depois nós voltamos para o estudo da Palavra do Senhor. Na quinta-feira falamos um pouco sobre
a retirada da maldição, ou final da maldição, um termo melhor, no paraíso futuro. Que maldição! O versículo 3 do capítulo 22 que lemos, ele começa com essa expressão: nunca mais haverá qualquer maldição. Basta nós olharmos para o nosso mundo, com a beleza que ele tem, com toda a grandiosidade do que se apresenta, toda a criação de Deus, com a fauna, com a flora, com o ser humano, a complexidade de tudo isso. Tamanha é a beleza. Mas nós observamos também que no meio de tudo isso, nós, pessoas, seres humanos, temos a natureza, que era para ser a nossa aliada, tendo ação conosco, e uma ação contrária. Não faz muito tempo, o furacão Laura arrasou uma região dos Estados Unidos. Há não tanto tempo atrás, nós tivemos chuvas que alagaram regiões do norte do país. Nós estamos hoje vivendo um período inédito de calor. Um tempo em que a temperatura aumentou muito. E nós estamos destruindo tudo isso para termos como resultado? Sim, muita coisa temos feito e temos sofrido o resultado. Mas nós observamos, meus irmãos, que as Escrituras nos afirmam que houve da parte de Deus algo, sim, sobre toda a sua criação e que será restaurada. Irmãos, a maldição que João nos fala aqui, nos retrata em revelação que ele teve, nos mostra algo diferente do pensamento de algumas pessoas. Quando olham e entendem que todas essas situações difíceis e ruins são situações que acontecem por uma questão de força positiva, força negativa, que acontece por uma relação natural e que podemos mudar isso simplesmente tendo atos que façam com que a positividade se apresente e dessa forma as coisas que são ruins, que entendemos como uma certa maldição, vai embora. Por outro lado também nós temos visto pessoas afirmando que todas as coisas ruins que estão acontecendo, elas acontecem porque o dedo do diabo está presente. Satanás é aquele que causa sofrimento ao homem, é aquele que destrói vidas, destrói famílias, aquele que só causa estrago na vida humana. Irmãos, as Escrituras nos falam algo um pouco diferente. Nós voltamos para o livro de Gênesis, e quando Deus, no capítulo 2, entra em aliança com a humanidade, ele faz isto através de uma aliança, de um acordo. Ele diz: comam de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Comemos o fruto em Adão. E, meus irmãos, o resultado foi a morte. Observe que não foi uma relação física de morte, que colocou limite à existência humana. Mas mostra que o ser humano começou a viver de uma maneira voltada para si mesmo e a ter medo daquele que é o seu Criador. Irmãos, as Escrituras nos dizem que tudo que vivemos hoje, que vem de uma maneira muito direta, causando a nós uma agressão que não haveria anteriormente, fazendo com que nós soframos dentro desse mundo, tem uma relação direta com Deus. Não é uma ação satânica e também não é uma prevalência de força positiva ou negativa no nosso mundo. As Escrituras nos afirmam que é algo diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. O fim da maldição de Deus no paraíso futuro.
Para caminharmos falando a respeito do fim da maldição de Deus, nós precisamos então voltar lá em Gênesis e entender essa relação de maldição que vai acabar, que não vai existir mais. João diz isso aqui, né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Vamos atentar então para o que Deus afirmou lá logo depois da escolha errada que fez Adão e Eva, e Adão como nosso representante. A maldição no paraíso passado. Deus cria o homem na região bíblica do Éden. Nessa região ele planta um jardim, coloca o homem lá e lá dentro ele cria a mulher. E lá dentro acontece a desobediência. Lá dentro o pecado se instala. E lá dentro Deus começa ele faz cumprir então o seu decreto de maneira muito direta, como um ato de juízo dele mesmo. Então veja, o fim da maldição de Deus no paraíso passado. A maldição, né, o fim da maldição de Deus, essa que estava lá no paraíso passado, que caminha conosco hoje até o paraíso futuro. Né? Veja só, Deus então, logo depois que eles cometem o pecado, Deus então fala com eles. Começa pela serpente. E ali o próprio Deus deixa muito claro que é um ato de toda a ação vinda dele mesmo. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos no versículo 14 de Deus amaldiçoando a serpente quando diz que ela rastejará, diz assim, rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então a serpente, ela é amaldiçoada por Deus e a maldição dela foi rastejar por toda a sua existência. E esta foi uma relação disciplinar. A maldição sobre Satanás. Deus diz aqui que por inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência da mulher e Satanás tentaria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas esse esmagaria a sua cabeça. A maldição sobre Eva. A maldição sobre Eva teve duas dimensões. Dores aumentadas na sua gestação. Eva é amaldiçoada no seu papel de mãe. As dores se multiplicariam na gestação e no nascimento do bebê. E como esposa, colocando Deus um limite na ação da mulher, fazendo com que o seu desejo, o desejo do seu coração, fosse para com o seu marido. Entendo que Deus está limitando aqui a sua criação com o potencial que ele deu a ela para que ela não executasse atos de maldade como aconteceu lá na sedução que houve com Adão. A maldição sobre Adão, ele teria que cultivar a terra e essa maldição mostra que ele cansaria além do que seria o natural e não apenas isso. Ele teria que tirar da terra o seu sustento, uma terra que passou a produzir espinhos, ervas daninhas e passou a produzir uma série de pragas e na própria terra, dificuldades para que pudesse cultivar. Essas maldições, elas não vieram simplesmente por uma questão natural e casual na existência humana. Maldição é juízo de Deus sobre toda a sua criação e de maneira muito particular sobre toda ela, direcionando-se ao juízo que ele tem e estabeleceu sobre nós, pessoas, sobre nós, seres humanos. Então vamos lá, o fim da maldição de Deus no paraíso futuro. Nós temos que começar olhando aqui para Apocalipse, texto que eu já li, quando diz, já não haverá nenhuma maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. É a primeira parte do verso 3 do capítulo 22 que lemos ainda há pouco. Meus irmãos, vamos analisar e estudar um pouquinho a extensão
dessa maldição de Deus, para entender também a extensão da obra redentora de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo, ela é ampla e nós precisamos atentar para isso, para não ficarmos simplesmente rodeando a questão de que Jesus veio para salvar a alma das pessoas, porque as pessoas são o ponto mais importante de toda a existência criadora de Deus. Não há dúvida nenhuma. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e esse é um diferencial que não tem precedente, absolutamente. Mas a obra redentora de Cristo não foi simplesmente para salvar a alma de alguns. Alguns têm afirmado que nem o corpo ele será salvo, porque o que importa é a alma, ele veio para salvar a alma, e essa alma que estará com o Senhor na eternidade futura. Deus vai fazer com que haja ressurreição, porque não há ser humano com apenas uma parte. O ser humano é composto por esses dois elementos, o elemento físico e o elemento não físico. Então, em termos de ser humano, Jesus veio para salvar o ser humano de forma completa. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa questão, sobre a amplitude, até onde a redenção de Deus atua. A obra redentora de Cristo, ela envolve o que exatamente? Já sabemos, ela foi maior. A própria Escritura Sagrada nos mostra isso. Jesus veio para salvar da maldição do pecado. Sabemos isso, mas não é só isso. Não é apenas isso. Romanos 8:22 diz que toda a criação geme aguardando a redenção do Deus Todo-Poderoso. A maldição que afetou todos os seres humanos afetou também toda a criação de Deus. Deus amaldiçoou tudo, absolutamente, para que o juízo viesse sobre nós. Então, meus irmãos, Deus afirma que a maldição que foi lançada sobre os habitantes da terra e sobre a própria terra, ela será retirada. Ela já não existirá mais. Aquilo que Deus colocou, Ele mesmo retirará e Ele mesmo colocará fim a esta questão, porque já o seu juízo estabelecido haverá se cumprido plena e totalmente. Isso já houve na pessoa de Cristo Jesus. Então, não existirá mais. Ele retirará toda a maldição que ele mesmo colocou. Então, nós observamos que a maldição ela será tirada de toda a criação, com exceção de Satanás e dos seus anjos, assim como a besta, o falso profeta e aqueles que rejeitaram ao Senhor. Sobre estes, a maldição ela não será tirada. Eles terão que viver, sim, o peso da ação justa de Deus sobre eles. Um pouco difícil hoje, meus irmãos, nós olharmos para o nosso mundo e não entender que existe nele, sim, o juízo de Deus presente. Não é muito difícil a gente conseguir ver isso. Nós olhamos e vemos a injustiça social, nós vemos, irmãos, pessoas sendo agredidas por animais, os animais agredindo o ser humano de uma maneira que parece-nos até gratuita. Nós observamos a necessidade de um preparo muito bom da terra para que ela produza. Ou, em muitas regiões, tem que tirar muita pedra. Nós observamos, meus irmãos, as plantas venenosas, as plantas espinhentas. Nós observamos tudo isso. Vamos lembrar que o pecado, ele limitou o nosso pensamento. E ele também foi afetado pelo pecado. A nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso próprio corpo. Então vamos
dar uma pincelada aqui sobre a maldição que será retirada, o que já foi dito na quinta-feira com um pouquinho maior de profundidade. Então, quais as maldições que serão retiradas por Deus, que não existirão mais na morada futura? Primeiro, será tirada a maldição que foi lançada sobre a mulher. A mulher recebeu, vimos lá, dupla maldição. Uma sobre a sua função de mãe e outra sobre a sua função como esposa. Isso não seria peso, absolutamente. Seria privilégio. Deveria ser sempre de um valor inestimável a relação da maternidade e a relação do cuidado como esposa, como mãe, como aquela que tem de Deus a sabedoria para conduzir o seu lar. Irmãos, primeiro, a maldição sobre a mulher, ela será retirada. Esses dois aspectos, eles não são muito claros no que diz respeito ao paraíso futuro. Não dá para sabermos a extensão disso tudo. Eu ainda fiz uma afirmação na quinta-feira, hipoteticamente pensando, se no céu houver, no novo céu e na nova terra, no paraíso futuro, houver gestação e nascimento de bebê, seguramente as mães, elas não passariam pelo processo de desconforto além do que seria natural na sua gestação e nem teria as dores terríveis para que os bebês nascessem. Não está muito claro para nós, mas a maldição sobre a mulher, ela vai ser retirada, ela não vai existir absolutamente em grau nenhum lá no novo céu e na nova terra. Não é? Deus disse, multiplicarei sobremodo a dor da tua gravidez, então a gravidez teria desconforto e em dor dará à luz filhos. Então a dor aumentaria, né? E aumentou, e a gravidez ela se tornou desconfortável, absolutamente desconfortável. E o desejo para com o marido, a sua vontade, o seu desejo será para com o seu marido. Deus está limitando a mulher dentro do lar para que ela não use o grande e rico potencial que Deus lhe deu para conduzir o lar, para conduzir a família, fazendo isso de forma equivocada. Depois, a maldição que foi lançada sobre o solo. Tudo isso será tirado, tudo isso deixará de existir. Terra, no capítulo 3, verso 17, nós devemos entender como solo aqui, onde nós andamos, onde nós plantamos, onde nós cultivamos, de onde tiramos o alimento para a nossa subsistência. Esse lugar de onde vem todo o alimento necessário para o reino animal de Deus, estando nós incluídos nele, como classicamente se dizia, não é um animal racional, um animal que pensa. Era assim que se definia na minha época de escola. Irmãos, este solo é o que sofrerá mudança. A terra que era nossa aliada se tornou nossa agressora. A terra que passou a resistir ao homem no seu cultivo não vai ter mais essa dificuldade. Mesmo porque lá na nova morada, meus irmãos, seremos pessoas. E se formos pessoas e seremos assim, como foi lá atrás Adão e Eva no paraíso, nós teremos que nos alimentar. É característica da humanidade. A humanidade foi feita desta forma por Deus. Então o paraíso futuro ele vai ser remodelado paralelamente pensando à semelhança do próprio paraíso passado, onde Adão e Eva viviam numa terra sem maldição, viviam numa terra em que cultivar seria tranquilo e muito fácil, e que agora não é tão fácil. Naquele tempo em que se arava a terra com arado puxado por um animal,
né? Quantos arados não foram perdidos porque eles encontraram pedras enterradas pelo meio do caminho? A terra, ela não vai trazer mais resistência para o cultivo. E lá teremos que cultivar, né? De alguma forma isso vai acontecer, porque precisaremos nos alimentar. Verso 20 e o verso 22 de Romanos. E a terra será restaurada, não haverá nela mais nenhuma maldição, e ela se tornará a nossa aliada. Aquela aliada do passado, ela voltará a existir. E não será mais aquela que estará resistindo a nós, causando-nos dor, causando-nos sofrimento para o alimento que nós precisamos para o nosso dia a dia. A maldição sobre o homem será tirada. Qual a maldição sobre o homem? Não é sobre o trabalho, mas sobre o resultado pessoal e humano do trabalho que seria realizado. Veja, se antes de que o trabalho não é maldição de Deus, por ter sido estabelecida por Deus desde que Adão foi colocado por Deus no paraíso, por causa da queda, né? Por causa daquilo que aconteceu lá no certo de desobediência, o trabalho passou a ser duro, passou a ser árduo. Na nova terra, nenhum trabalhador precisará chegar à fadiga para conseguir o seu sustento. Nenhum. Haverá trabalho? Sim, porque trabalho não é maldição. Mas a fadiga? Sim, esta é maldição de Deus e ela será retirada. Irmãos, o texto está aqui. Construirão casas e nela habitarão, plantarão vinha e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, e ele e os seus descendentes. A maldição colocada por Deus nos termos da aliança. A maldição da morte, ela não existirá mais. Não haverá mais morte física, não haverá mais separação. E também não haverá mais morte espiritual, porque a comunhão será plena, perfeita e será por toda a eternidade. Então, quando Jesus voltar, a maldição física deixará de existir. Aqueles que estiverem vivos em Cristo serão glorificados, aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos ressuscitados em glória, e a alma, o espírito que está lá com o Senhor agora, tomará novamente o seu lugar no corpo, e desta forma nós teremos ser humano composto de novo pelo que ele é na sua totalidade. Isso nunca mais existirá. Vamos imaginar, não é como eu disse aquele dia. Encontro com todas as pessoas que conhecemos e amamos, olha, sem qualquer resquício da queda na sua aparência. Imaginando a cada um de nós dentro do nosso tempo, dentro do resultado do pecado sobre nós, que trouxe-nos envelhecimento, trouxe-nos deficiência, trouxe-nos, podemos afirmar que deformações físicas em nós que o tempo e as marcas do tempo colocam. Meus irmãos, isso deixará absolutamente de existir. Nós não teremos que nos envergonhar quanto à nossa aparência física, porque também em nós não haverá nenhuma imperfeição. Os preconceitos que vivemos hoje, eles não precisarão ser vividos mais. Pessoa que é gorda demais, pessoa que é magra demais, alta demais, baixa demais. Pessoas fisicamente não aprovadas pela sociedade. A sociedade ela é ingrata. Ela estabelece esses estereótipos, esses modelos, e
a partir deles, ela passa a avaliar, a julgar as pessoas que fazem parte da sua existência como sociedade. Irmãos, não haverá por que ter vergonha. Todo mundo vai ser bonito, todo mundo vai ser perfeito, todo mundo vai ter o seu organismo funcionando direitinho e cada um será ele mesmo. Nós não vamos estar no lugar onde seremos todos vistos com a mesma cara, com o mesmo corpo, com a mesma altura, com a mesma massa muscular, né? Todos com o cabelo, né, da mesma forma. Né? Interessante que hoje quem tem cabelo crespo alisa, quem tem cabelo liso encrespa. Né? Não haverá nenhuma necessidade, irmãos, para isso, porque tudo será perfeito. Nós temos situações hoje de sentimento no coração, quando as pessoas afirmam terem nascido no corpo errado. Essas são as afirmações que a gente ouve hoje. Irmãos, tudo isso vai ser colocado no seu devido lugar. Esse devido lugar não tem nada a ver com pensar aqui em preconceito com relação a alguém. Mas os sentimentos, a razão e o corpo estarão apresentando agora toda a unidade que precisa. Todos estaremos satisfeitos com o que somos, dentro da criação primeira e dentro da recriação, ou seja, do feitura dele criado em Cristo Jesus para boas obras. Deus retirará, né, por último, a maldição sobre toda a flora. Sobre o reino animal será retirado, sobre o reino vegetal também, fauna e flora, terra, fauna e flora, amaldiçoados e deixarão de viver essa maldição, porque Deus a retirará. A maldição que veio sobre as plantas não tem muita coisa nas Escrituras, mas a gente vê o resultado. Né? Nós sabemos que houve o aparecimento de plantas que não existiam antes da queda. Veja, espinhos e ervas daninhas, os cardos e abrolhos. Não havia, mas eles passaram a existir. Eles passaram a existir exatamente para que tivéssemos dificuldade para nos relacionarmos com ela. Dessa forma, o nosso paraíso futuro será totalmente livre de toda essa relação de maldição que Deus estabeleceu. É muito bom olharmos para a palavra de Deus e entendermos o que ela nos apresenta. Nós olharmos para o nosso mundo, para as dificuldades que nós temos, para as lutas, e saber que essas lutas, elas existem por uma relação de escolha humana. Você vai dizer, eu posso dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Nós não fizemos diretamente para receber juízo, mas indiretamente fizemos. Porque, meus irmãos, Deus colocou em Adão a representatividade de toda a humanidade. Assim como em Cristo está também a representatividade da redenção de todas as pessoas, quando ele morre por todos aqueles que são os eleitos, escolhidos, aqueles que Deus, por sua única e soberana vontade, decidiu ter para junto de si. E é o que nós chamamos de vida eterna, ou uma comunhão com Deus que nunca, jamais será perdida. Irmãos e irmãs, atentem para as Escrituras e olhem para o que ela nos afirma sobre esta relação de juízo de Deus, a relação de cuidado também que está tão presente. Quando nós olhamos pessoas passando necessidade, não vamos atribuir a Deus a responsabilidade desse ato. Porque se pessoas estão passando fome, se pessoas estão adoecendo mais do que podem, ou mais do que como ser humano traria sobre si, é porque nós, seres humanos, somos tão egoístas,
Somos tão centrados em nós mesmos que as pessoas, elas são simplesmente alguém que nós não nos importamos muito. A humanidade, meus irmãos, ela gera sofrimento sobre ela. Essa semana, a mídia mostrou um armário com 8 milhões de reais, todos em pacotinhos colocados lá, dinheiro vivo. Dinheiro que, num esquema de fraude, foi tomado porque era dinheiro de imposto. Montaram um esquema para não pagar imposto. Ali tinha 8 milhões, uma outra pessoa com mais 200 mil em saco plástico que jogou no lixo, bichinho rico. Nós observamos empresas pousando de boazinhas, mas simplesmente, meus irmãos, pousando de boazinhas porque tem um imposto abatido, no imposto que eles têm que pagar, esse valor é abatido, então eles têm que pagar de qualquer forma. Nós vemos milionários surgindo a cada dia no mundo. E nós vemos pobreza aumentando a cada dia no nosso mundo também. Pessoas com muito dinheiro, que guardam para si, que estão preocupados mais com o dólar, com o ouro, com bolsa de valores, com investimentos em ações de empresas. Estão mais preocupados com isso do que com gente. Pessoas que são péssimas na mordomia cristã. Mordomia cristã não significa só entregar o seu dízimo, que é uma obrigação de cada pessoa, mas é um ato de amor e reconhecimento daquilo que Deus faz. Mas, irmãos, pessoas têm olhado para si, acumulado bens, simplesmente. Não tem se importado, não, com a necessidade das pessoas. A mordomia cristã, ela nos ensina a administrar bem tudo aquilo que é de Deus. A pergunta que surge é: o que não é de Deus? O reformador disse que se há o diabo, até o diabo é o diabo de Deus. Irmãos, tudo é de Deus. Nós estamos aqui para uma relação de mordomia. Mordomia não significa ficar agora de barriga para o alto e ficar desfrutando da luxúria, do luxo, ou algo parecido. Tem nada a ver com isso. Mordomo era aquele que administrava a casa do seu senhor. Ele cuidava de todos os detalhes para que tudo fosse, para que tudo acontecesse da melhor maneira, para que todas as coisas funcionassem muito bem, para que outros funcionários fizessem o seu serviço com primor. Muitos mordomos chegaram até mesmo a cuidar dos negócios do seu patrão. Irmãos, Deus nos fez mordomos dele. Porque afinal de contas nada é nosso. Nada. Absolutamente nada. Pense que quando nós partirmos daqui, se não tiver alguém que decida colocar em nós uma roupa bonitinha, nos arrumar, até nos deixar até um pouco mais cheiroso, fazer uma maquiagenzinha, né? Está em moda em muitos lugares. Meus irmãos, nós vamos para a terra, ou vamos nos decompor nus, feios, deformados, porque para a morte ninguém leva a não ser aquilo que ele construiu aqui como tesouro no seu relacionamento com Deus. Felizmente, nós temos uma humanidade muito rica que está gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares no espaço tentando encontrar vida em algum lugar. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares construindo armas para se defender e para agredir o outro. Bilhões e bilhões de dólares investidos em patrimônio
porque entendem que esse é o melhor negócio. E esse patrimônio, ele tem maior estabilidade de valor econômico do que outros. Guardar. Há pessoas, meus irmãos, que têm tanto, mas tanto, que se ela gastasse hoje, parasse de receber qualquer valor, e hoje começasse a gastar o seu dinheiro, gastar o máximo que ele pudesse por dia, ele viveria o resto da sua vida e não conseguiria gastar tudo. Irmãos, o pecado fez isso. E Deus vai restaurar tudo isso. Não haverá mais necessidade nenhuma de querer ficar garantindo valores, né, para o seu amanhã, para a sua posteridade. Mesmo porque o princípio de Deus de providência continua valendo. Quando Deus disse para o povo no deserto que era para viver cada dia, um dia de cada vez, e que Ele daria todas as condições para que eles vivessem e chegassem até a terra prometida, até o Canaã passado, até a antiga Palestina, era porque dessa forma estaria acontecendo. O maná foi um exemplo disso. Cada dia vinha a sua porção de maná. Irmãos, se nós olhássemos com os olhos de Deus, com certeza o maná de Deus estaria presente conosco a todo instante e diariamente, como tem sido. Mas é melhor se garantir, não é? A pessoa que está sem Deus faz isso. O terrível é que muitas pessoas que estão com Deus também estão fazendo a mesma coisa. Você pode dizer, pastor, é fácil falar porque você não tem tanto dinheiro, não tem tanta fortuna. Eu sou um pecador tanto quanto você. Tenho falha tanto quanto você. Tenho que voltar atrás tanto quanto você. Tenho que pedir perdão tanto quanto você. Porque, meus irmãos, debaixo da escolha errada que fizemos, o nosso umbigo se tornou o centro do universo. Infelizmente. Mas Deus vai botar tudo em ordem. Deus vai botar tudo no seu lugar, vai deixar tudo arrumadinho, tudo bonito e tudo como precisa. Maldição não haverá mais, nós não precisaremos mais nos preocupar com a nossa aparência, não precisamos mais nos preocupar com acumular bens, dinheiro, não precisamos nos preocupar com nada. Nós vamos viver aquilo que Jesus disse, os gentios é que vivem dessa forma, ansiosos. Jesus disse, busquem em primeiro lugar os valores do reino. Porque tudo mais Deus, o Pai, dará a vocês. Você já não tem problema para um único dia? Por que viver o problema do dia seguinte? Deus abençoe, Deus te fortaleça. Nós estamos no mês da reforma, começamos agora o mês de outubro, e isso nos remete ao passado, ao século XVI, quando Deus faz com que um movimento que já estava acontecendo no coração de muitas pessoas que Deus estava usando, então, se deflagra. O hino da reforma tem a letra escrita por Martinho Lutero. Eu quero te convidar a cantar esse hino para nós encerrarmos o nosso estudo dominical de hoje. Vamos lá, vamos louvar a Deus. É o hino 155 do Inário Novo Cântico, Castelo Forte. Castelo forte
Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso momento aqui nesta manhã, lembrando dos aniversariantes desta semana. Antes de ontem, dia 2, o presbítero Joel, a nossa irmã Wanda. Hoje, domingo, o presbítero Adonias. Amanhã, na segunda-feira, a nossa irmã Noêmia. Na quarta-feira, a nossa irmã Natália e o nosso irmão Oséias. Na quinta-feira, a nossa irmã Cristiane e o nosso irmão presbítero Norbal. E no sábado, dia 10, a nossa irmã Djanira. Então nós vamos encerrar depois lembrando do nome de cada um deles e com um hino, para que um hino homenageando a cada um deles. E você que fez aniversário no mês passado, nos outros meses, sinta-se homenageado também através desse hino. Nós vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela vida desses irmãos que estão aniversariando durante esse mês, particularmente, Senhor, durante esta semana e na semana, Senhor, que se encerrou. Obrigado pelas suas vidas. Cuide de cada um, sustente e fortaleça, Pai. E pedimos do Senhor direção para o restante desse dia. Continue a cuidar de cada um de nós. E renove, Pai, o nosso coração em graça e sabedoria. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e único Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, seja com a sua vida, com a sua família, seja com o seu lar, hoje e por todo sempre. Amém. Parabéns a você que está aniversariando, parabéns a você que já aniversariou e receba esta homenagem, esse ano muito bonito que foi organizado exatamente para homenagear aqueles que estão aniversariando. Que Deus te abençoe. Queremos dedicar essa música a você, aniversariante de hoje. Deus te abençoe. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Hoje está fazendo mais um ano que você está vivendo. Hoje é seu aniversário, é motivo de alegria. Nós também regozijamos. Deus foi bom para você. Hoje, relembrando o ano findo, muitas coisas vêm à mente. Não foi sempre um mar de rosas, houve lutas, nós sabemos, também pranto e até tristezas, talvez para te provar. Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não lhe sorriu. Mas o importante, Deus se fez presente nesse ano que você viveu. Nós estamos aqui, juntos para pedir, numa só voz a Deus, isso para você. Muitas muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno